a opção? Deu. Tá, maravilha. Então, já estamos gravando. Ok. Então, para mim é sempre um prazer falar sobre reprodução assistida, né? A todos que interessam esse tema, é um prazer falar porque a gente sempre conhece alguém que precisa de um tratamento, que passou por um tratamento, que tentou ter um filho e não conseguiu, ou a gente é da área e agregar conhecimento é sempre muito importante, ou a gente sonha em ser também um embriologista. Então, para mim é sempre um prazer falar para todo mundo. Então, eu queria começar, né, a minha apresentação me apresentando. Então, falando um pouquinho sobre a minha atuação, né, e como eu fiz para poder chegar até aqui. E aí, bater um papinho com vocês, fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas. Quem quiser perguntar no meio da palestra, não se preocupem, eu sou professora, eu estou acostumada, então podem ficar à vontade para interromper. Então, eu sou biomédica, eu sou formada pela Federal do Rio, e durante a minha graduação, né, durante a biomedicina, eu acabei me interessando muito pela reprodução assistida, eu achava algo meio tipo Albieri, né? Eu falei assim, nossa, que é muito legal fazer. Fiz alguns estágios em outras áreas, mas eu não conseguia ver a coisa acontecer, né? E eu sou meio ver para crer, então eu precisava ver a evolução de alguma coisa. Quando eu me deparei dentro de um laboratório de fertilização, que eu consegui ver o desenvolvimento de um embrião in vitro, eu falei assim, é isso que eu quero fazer para o resto da vida. E aí, já no terceiro período da faculdade, eu comecei a estagiar, eu entrei dentro de um laboratório de reprodução animal, e ali eu fui ganhando a minha experiência dentro da reprodução. As técnicas, tanto para animais quanto para humanos, são muito parecidas. Mudam coisas tão mínimas que o treinamento, inclusive, de alguém para trabalhar com reprodução humana é trabalhar com a reprodução animal, né? Então, todos os cursos, a gente lida com material animal, de muitas vezes de camundongo, que é mamífero, se aproxima muito ao nosso material também. E devido a questões éticas aqui no Brasil, a gente não pode lidar com material humano para treinamento. Então, eu comecei com eles, né? E, nossa, foi maravilhoso para mim. Eu consegui pegar uma experiência que hoje me dá um know-how muito grande para trabalhar com a parte humana e me deu uma didática também para hoje ensinar a reprodução, tanto dentro do meu laboratório quanto dentro da sala de aula. A partir dali, né, eu comecei a receber as oportunidades, porque é só a gente entrar para a coisa acontecer, e eu fui responsável técnica do setor de baixa complexidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, com a experiência que eu ganhei nesse laboratório, eu comecei a fazer processamento seminal lá. A minha defesa, né, da monografia foi numa prática dentro da criopreservação de embriões de camundongo, cultura de embriões de camundongo, e aí as coisas foram fluindo. Da graduação eu fiz o mestrado, o meu mestrado foi, né, em técnicas de reprodução assistida. Através desse estágio que eu consegui, eu recebi a habilitação em reprodução assistida, então eu sou biomédica habilitada em reprodução humana assistida, e mestre em reprodução humana assistida. Então, foi assim que eu consegui, né, o meu conhecimento, o meu embasamento teórico prático para trabalhar na área. Quando eu estava terminando o mestrado, surgiu a oportunidade de trabalhar numa clínica, e aí eu tive que sair da minha cidade. Ó, pelo sotaque, vocês estão vendo aqui, óbvio que eu não sou daqui, estou chiando muito, mas eu sou natural do Rio de Janeiro, e lá, né, as oportunidades que me surgiram, elas eram assim, Raíssa, você fica aqui e você espera, né, aparecer alguma coisa aí para você crescer. E eu, como boa capricorniana também, nunca gostei muito de esperar, eu falei assim, eu vou me embora. Então, eu vou para onde tem oportunidade. Aí eu fui para Florianópolis, lá era uma clínica pequena, eu tinha chance de treinar muito. Então, eu fiquei lá e eu, 14 horas por dia. Então, 8 horas dias eu trabalhava e o resto eu ficava treinando. Treinando. Quanto eu podia, eu treinava. Vocês vão ver com alguns procedimentos que eu vou mostrar aqui que a gente precisa de uma habilidade manual muito grande. E aí eu consegui essa habilidade manual lá, né? E aí, depois disso, gente, as oportunidades, elas vão cada vez mais aparecendo, é só a gente estar capacitado. Então, depois disso, eu fui convidada para
trabalhar num laboratório aqui, né? Cheguei a ser uma das responsáveis por esse laboratório aqui. E aí, no meio do laboratório, né, eu já tinha terminado meu mestrado, eu recebi o convite para dar aula. Hoje eu sou professora de 2 instituições aqui, em Curitiba. Eu sou professora da pós-graduação em reprodução humana, que abriu aqui também. Então, quem quiser maiores informações, depois pode ficar à vontade para me procurar. A única do sul do Brasil, que a gente está tentando, né, aí abrir. E aí as coisas vão acontecendo, né? Mas quem vê assim pensa que as coisas são fáceis, né? E não são. Então é muito trabalho, muita dedicação, muito suor, muito não, tá? Pela frente. Isso aí é algo que eu deixo aqui para todos os alunos que daqui a pouco são profissionais. Tem que ter essa persistência, né? Tem que ter essa força de vontade, porque os nãos que a gente recebe são muito impactantes. Então, não deixem se abater por isso, isso vai acontecer. E se em algum momento ao longo dessa semana acadêmica ou da carreira acadêmica de vocês aparecer a luzinha aqui de tipo, eu quero fazer isso para sempre, siga a sua intuição e só aposte, né? Saiba que você vai ter que abrir mão para que isso aconteça na sua vida, mas vá adiante. Então, o tema, né, que a gente vai conversar hoje, dentro desse cenário todo que eu contextualizei para vocês, da reprodução assistida, né, de como se chega lá, ele está girando em torno do nosso principal perfil de busca hoje para tratamento, né, que é a maternidade fora do tempo biológico. O que isso significa? Nós, mulheres, né, fomos fisiologicamente feitas para gerar e para gestar ali entre os 20 e os 30 anos. O que está acontecendo hoje é que a gente está fazendo isso, né? Depois da carreira, depois da realização profissional, depois da realização pessoal, e aí que a gente vai pensar na realização familiar. E isso, né, o nosso sistema biológico ainda não entendeu. Eu não sei se ele vai evoluir um dia para isso, tá? Eu acredito que não, e a gente vai ver por quê. Mas a gente sabe que o tempo biológico e fisiológico ele é diferente do nosso tempo cronológico. Então, esse é o nosso maior público hoje. É o público que passa da hora de engravidar. E aí não conta com algumas intercorrências que podem acabar acontecendo ao longo dessa jornada pela tentativa da gestação. Então, vamos lá. Eu vou começar dizendo para vocês o porquê que o nosso envelhecimento é relevante, né? Primeiro, a gente hoje, nós seres humanos, né? Não nós mulheres, mas nós seres humanos, estamos vivendo mais. Então, eu trago aqui para vocês, eu vou diminuir aqui a minha câmera para não atrapalhar a visualização de ninguém. Beleza. Eu trago aqui para vocês hoje a nossa expectativa, tá? Isso aqui, a fonte é o IBGE, então, o IBGE, eu tirei esses dados do site deles. A nossa expectativa de vida em anos. Então, lá em 1940, a nossa expectativa, né, total de todos nós, era de 45 anos. Gente, em 2017, a nossa expectativa foi para 76 anos. E nós, mulheres, estamos vivendo mais do que os homens ainda, né? Então, a expectativa de vida da mulher em 2017, ela era de 79,6 anos, ou seja, uma expectativa de vida de 80 anos. Se você parar para pensar que a metade da vida desse indivíduo é aos 40, e que aos 40 é o fim da vida reprodutiva da mulher, isso acaba sendo meio contraditório, né? Aonde que a metade da vida da mulher dos anos 40 era de 48 anos. Então, a metade da vida dessa mulher era de 25 anos, né? A expectativa total de 48. Então, a metade da vida dessa mulher era o auge para a gestação dela. Coisa que agora, a metade da vida dela é o fim da vida reprodutiva. Então, isso tem uma correlação muito especial, né, com onde estamos e onde queremos chegar. Nós, mulheres que estamos batalhando para ter um lugar igualitário, para ter condições de trabalho iguais às dos homens, salário, a gente sabe que a nossa escada é um pouco mais íngreme do que a deles. Então, a metade da nossa vida é onde a gente espera estar estável financeiramente, emocionalmente, né, profissionalmente, para conseguir
pensar e se dedicar em construir uma família. Sabemos que nós que temos que parar de trabalhar nesse meio tempo, nós que temos que abdicar muitas vezes de um pouquinho da carreira pelo sonho da gestação. Então, esse gráfico aqui, ele mostra do porquê que o meu público dentro do laboratório hoje, né, ele é mais o público que envelhece biologicamente e, por isso, precisa de tratamento. Então, como que a gente envelhece, né? A gente sabe que o modo com o qual a gente vive ao longo, né, dos anos e por toda a nossa vida interfere diretamente na qualidade dos nossos óvulos, interfere diretamente na qualidade das nossas células em geral. Então, a gente precisa cuidar do como vamos envelhecer, como estamos envelhecendo. E aí nós temos algumas teorias, né, do envelhecimento, chamado de senescência, que trazem aí para a gente do porquê que os nossos óvulos e as nossas células envelhecem. Então, eu trago aqui 3 teorias mais aceitas, né, sobre o envelhecimento ocitário, que seria a teoria do erro catastrófico, né, quando nós temos erro na produção de proteínas, encurtamento dos telômeros, né? Os telômeros são as regiões mais apicais, mais periféricas dos nossos cromossomos, e a gente sabe que o encurtamento deles causa o fim da vida. Mutações no DNA mitocondrial estão intimamente ligadas com o envelhecimento do nosso óvulo e com alguns erros que acontecem dentro deles, e algumas outras teorias, umas 4 teorias existem aí ainda sobre o porquê que nós envelhecemos, tá? E aí, para que a gente não fuja muito do nosso tema, né, maternidade, eu queria trazer aqui para vocês o impacto do envelhecimento nesse tópico. O quão a maternidade é impactada pelo tempo. Gente, vejam esse gráfico aqui que eu tirei da Procriar. Incidência de infertilidade feminina por idade. De 20 a 24 anos, apenas 6% das mulheres irão apresentar dificuldade para engravidar. Isso é um número muito baixo, né? 6% da população apresentar dificuldade para gestar entre os 20 e 24 anos, relativamente bem baixo. Algumas patologias bem pontuais que podem acabar gerando essa infertilidade, né? Então, contextualizando para vocês o que seriam essas causas de infertilidade, né? A endometriose é algo que é fora do controle do envelhecimento e pode acabar gerando, né, dificuldade para engravidar. Nós temos também a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. Com certeza alguém aqui ou teve SOP ou conhece alguém que teve SOP, né? Então, que é a síndrome dos ovários policísticos, que também gera uma dificuldade para engravidar, porque a mulher não ovula. Mas quais alterações? Infecções, inflamações. Eu falo para as minhas alunas, fiquem atentas a essas infecçõezinhas recorrentes, porque elas podem gerar algum grau de infertilidade. E por isso, né, que essa população aí de 20 a 24 anos pode apresentar um quadro de infertilidade, mas não será com certeza por idade do óvulo, não, nem por qualidade dele. A gente espera que esteja tudo bem com isso. De 25 a 29 anos, essa taxa sobe muito pouco e seguem os mesmos princípios da faixa etária anterior, tá? Apenas 10% vai apresentar. Dos 30 ao 34, opa, isso aí já está aumentando. A gente já quase que dobrou, né? Então, a gente já tem 16% apresentando dificuldade para engravidar. Dos 35 aos 39, pensem aqui, ó, no pulo que a gente dá. Então, a gente aumenta para 30%. Optei por engravidar aos 35 anos, você tem 30% de chance de não conseguir gestar. E aí já será, né, por idade avançada, tá? 40 a 44 anos, cerca de 65% das mulheres apresentarão alguma dificuldade para engravidar. E quanto mais próximo da menopausa nós estamos, mais próximo nós estamos do fim da nossa reserva ovariana, tá? E por isso, maior é a nossa dificuldade para conseguir engravidar também. Então, esse gráfico, ele mostra muito bem, né, aonde estamos e para onde vamos. E daí aqui a gente tem, né, também uma notícia do IBGE,
que mostra para a gente, também uma notícia de 2017, que mostra para a gente que a população de mulheres que optam por ter filhos após os 30 anos, ou seja, que optam por ter filhos aqui, ó, com esse 16% em diante de incidência de infertilidade, aumenta, tá? Então, essa população está crescendo. E por que essa população está crescendo? Está crescendo porque nós estamos adiando a maternidade, tá? E aí, o impacto sobre o adiamento da maternidade e a dificuldade para a gestação, ele é diretamente proporcional. Então, essa daqui é uma notícia que eu peguei do site da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a SBRA, que fala, né, um artigozinho que fala sobre a ascensão profissional como um dos motivos para o adiamento da maternidade. Tá? Quem quiser entrar, entrem lá no sbra.com.br, que é a nossa sociedade hoje, né, de nós embriologistas. E fala bastante coisa legal sobre o processo de reprodução assistida, não só para a mulher moderna, quanto também para todo mundo que deseja ser papai e ser mamãe e apresenta alguma dificuldade. Esse gráfico que eu trago aqui para vocês, ele mostra muito bem o porquê que a idade é um problema para engravidar, quanto, né, a qualidade e a quantidade dos nossos óvulos. Vejam, esse aqui é um gráfico onde no meu eixo Y, eu tenho aqui, o eixo Y é o retinho, tá? É o que está aqui em pezinho, em rosa. Eu tenho aqui o número de óvulos que eu tenho. E no meu eixo X, que é esse meu azulzinho aqui que está deitado, eu tenho os anos, tá, de vida, eu tenho a idade do paciente, da paciente no caso, que aqui a gente está falando de reserva ovariana, tá? Quando a gente nasce, ó, momento do nascimento, a gente tem cerca de 1 milhão de óvulos, tá? Folículos, pessoal, para quem ainda não passou por isso, é a casinha do óvulo, tá? Então, um folículo é um conjunto de células que rodeiam o óvulo e promovem o amadurecimento e o desenvolvimento dele. Então, eu falo que é a casinha dele ali. Esse óvulo ele vai crescer e vai se desenvolver ao longo dos anos, tá? Mas nós, mulheres, temos um grande problema com a reserva ovariana. Pessoal, a gente nasce com a reserva ovariana limitada. Então, nós, né, mulheres, nascemos com aproximadamente, ó, esse 1 milhão de óvulos aqui. Ao longo da vida, quando a gente entra aqui na puberdade, mais ou menos, a gente tem cerca de 400 mil óvulos, tá? Então, uma mulher na puberdade, ela vai apresentar cerca de 400 mil óvulos. Puberdade é o quê? É quando a gente começa a menstruar. É quando o nosso hipotálamo, ele amadurece e ele começa a secretar de forma pulsátil o GnRH, tá? Que é o hormônio liberador de gonadotrofinas. E aí o nosso ovário começa a responder a essas gonadotrofinas que serão liberadas lá pela minha hipófise, quando ela responde ao meu hipotálamo, tá? Então, ela começa a liberar ali FSH, LH e amadurecer os meus folículos. Então, nesse momento, quando eu inicio esse processo, eu tenho cerca de 400 mil óvulos. Ao longo dos anos, amores, essa reserva de 400 mil óvulos, ela vai caindo, 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 caindo. A cada mês ela cai mais. Isso acontece por quê? Porque todo mês a gente recruta cerca de 20 a 25 óvulos dentro do nosso ovário. Só que a gente só vai amadurecer e ovular um. E o que acontece com esses outros? Pessoal, esses outros, eles morrem, eles sofrem atrofia, tá? Então, a gente vai ter essa perda. E é por isso que anticoncepcional não poupa reserva, né? É por isso que quando a gente não ovula, a gente não tá poupando. A gente continua gastando. Só que a diferença é que a gente gasta sem que esse gasto seja útil para uma gestação. Isso continua acontecendo e depois a gente tem a perda daquilo. O ovário absorve aqueles óvulos que não foram ovulados. Beleza? Aí, quando esses anos vão passando, a gente vai tendo, ó, a queda. Essa queda aqui, nos 30 anos, como a gente viu, ela é um pouquinho menor. Quando a gente chega aqui nos 40 anos, essa queda ela é bem acentuada. Então, a gente passa de, nos
31 anos, 100 mil óvulos, para 10 mil óvulos quando eu chego nos meus 40 anos. E aí, dos 40 aos 50 aproximadamente, a gente tem o fim da nossa vida reprodutiva, conhecido, né? Evento esse conhecido como menopausa. Então, é por isso que a idade ela é tão criteriosa para o envelhecimento dos ovários, porque ao longo dos nossos anos reprodutivos, nós vamos gastando aqueles óvulos que nascemos com eles, né, que fomos agraciados lá com eles, e depois a gente não produz mais. O nosso ovário fica do que a gente chama de quiescente, ele fica quietinho, ele para de produzir, tá? Inclusive, nossas concentrações hormonais também mudam nesse período, né? Justamente por isso. Eu não tenho mais óvulo respondendo ao estímulo hormonal. Então, eu também não tenho mais produção de estrogênio, né? Eu não tenho mais produção de progesterona. Eu caio com a produção desses hormônios. Opa. Aqui. E aí, a mulher que ainda tem óvulos, porque, ó, vejam aqui, a mulher a partir de 35 anos, né, que foi quando eu falei para vocês que a gente acende aqui, ó, a luzinha para que a idade, né, para que ela tenha um bebê, que a idade pode começar a influenciar, acontecem por quê? Porque a partir daqui, a gente começa a ver, a partir dos 35 anos, a gente começa a ver uma maior incidência de erros dentro do óvulo. Quem aí já teve biologia celular, né, vai lembrar lá do processo de meiose, mitose, vai lembrar do professor falando que o nosso óvulo ele fica paradinho na meiose 1 e ele só completa a segunda meiose, ou seja, ele só reduz o número de cromossomos dele na metade, né, que o número de cromossomos ideal para um óvulo e um espermatozoide é 23, quando ele recebe esse estímulo para ser ovulado. Então, esse óvulo que está lá paradinho esperando é um óvulo que tem a sua idade. Células mais velhas são mais suscetíveis a erros. É como se assim, ó, as proteínas do fuso meiótico daquele óvulo ficam enferrujadas. E na hora de dividir para reduzir o número de cromossomos, né, porque a meiose é uma divisão reducional, a gente pode ter um cromossomo indo mais para um lado e faltando do outro. Isso gera alguns erros, isso gera algumas aberrações cromossômicas ou até mesmo nascimento, né, com síndromes. Então, por isso que acima de 35 anos aumenta-se o risco a síndromes, principalmente, especialmente a síndrome de Down, né, que é uma das síndromes que mais gera nascimento, tá? Por isso que chama mais a nossa atenção. Então, aqui eu trago 2 gráficos para vocês, aonde o primeiro deles, que é o gráfico aqui da nossa esquerda, fala sobre taxa de euploidia, ou seja, de embriões normais e a idade materna. Então, aqui entre os 34 a 35 anos, cerca de 60% dos embriões que uma pessoa produz, e isso, pessoal, namorando do tipo roots, entendeu? A galera que é raiz, namorando em casa. A gente tem aí 60% de chance de ter um bebê normal. Quando eu passo dos 35 anos, olha a queda que isso aqui faz, ó. Passa dos 60% para os 47%. Então, diminui bastante a chance de eu ter um bebê normal. E aí, aqui, ó, 38, 39, 34%, e vai caindo, vai caindo. Quando eu tenho acima de 44 anos, ó, a minha chance de ter um bebê normal é cerca de 10% apenas, tá? Euploidia significa um bebê com um número de cromossomos normal, tá? Aqui desse outro lado, no meu lado direito, eu tenho um outro gráfico que fala também as chances desse casal ter pelo menos um embrião normal. Então, quem já fez a disciplina de embriologia sabe que blastocisto é o estágio embrionário, onde nós temos o início da diferenciação celular, né? Ali mais ou menos no 7º dia da vida humana. Então, a nossa chance aqui entre 32 e 33 anos é que a gente tenha 81% de chance de ter um embrião normal entre 1 a 4 blastocistos. Ou seja, eu preciso ter de 1 a 4
E se eu tiver de 1 a 4, eu tenho 80% de chance desse embrião ser normal. E essa chance ela vai decaindo, decaindo, decaindo ao longo dos anos, até chegar aqui no máximo das estatísticas, que a gente tem somente 27% de chance de ter o embrião normal se eu tiver de 1 a 4 blastocistas, tá? Blastocistas. Então, esse gráfico aqui, ele mexe um pouquinho com probabilidade, tá? Então, quando eu digo de 1 a 4, de 5 a 7, eu estou dizendo que tenho 7 embriões e posso, dentre eles, escolher um. A questão é, quando eu estou com a idade muito avançada, dificilmente eu consigo ter um número adequado de blastocistos para escolha. Então, muitas vezes eu tenho só um ou nenhum, tá? Porque o número de embriões formados vai ser diretamente proporcional ao número de óvulos que eu tenho. E aí aqui, né, vem um gráficozinho da síndrome de Down, que é realmente a ponta do nosso iceberg, porque é a alteração cromossômica que mais gera nascido vivo, que mais gera nascimento. E aqui nós temos a subida dessa probabilidade. Ó. Mais uma vez, um gráficozinho que mostra o meu eixo Y com a porcentagem de chance, né, de uma mulher ter um filho com síndrome de Down. E no meu eixo X eu tenho aqui a minha idade, tá, dessa mulher. Vejam que aos 44 anos, essa mulher atinge o ápice da chance de nascimento para a síndrome de Down, que é de 30%. Alguém falou alguma coisa? Não? Posso continuar aqui? Você quer que o pessoal participe, Raíssa? Porque Com certeza. eu travei os microfones, mas daí todo mundo pode acessar e perguntar. Agora, fique à vontade, porque eu achei que a tua pergunta era mais no sentido assim, o que será que eles estão pensando, né? Eu tô aqui babando e tô vendo aqui no próprio comentário, aqui no chat, que tem bastante gente comentando, assim, não com perguntas exatamente, mas impressionados aí com a explicação, etc. Mas fique à vontade para conduzir da maneira como você quiser. Joia. Quem quiser falar, pode levantar, ou levanta a mãozinha, ou abre o microfone e pode me interromper, tá? Fiquem à vontade. Então, aqui, ó, nesse gráfico, a gente consegue ver que, acima dos 44 anos, essa mulher, como eu disse para vocês, ela atinge o máximo da chance dela de ter um bebê com síndrome de Down. Então, isso é muito preocupante, né? Justamente porque a maior parte da população está deixando para ter filho nessa faixa etária. E quando a gente olha aqui para as faixas etárias anteriores, né, para as idades mais jovens, a gente vê que essa chance ela é muito menor. Então, ó, até os 35 anos, ela vai beirar inferior a 5%, o que eu já considero uma taxa alta, né, relativamente alta, perto de outras síndromes. Então, a síndrome de Down é que realmente aumenta essa chance. A gente sabe que, falando de ciência, cromossomicamente, síndrome de Down significa a gente ter mais um cromossomo 21, e isso acontece justamente naquele processo de disjunção dos cromossomos na meiose. Então, quando a gente vai dividir, né, vai fazer a divisão reducional, eu tenho um cromossomo 21 a mais indo para um lado e uma outra célula vai ficar sem nenhum cromossomo 21. E aí é isso que a gente tem, né, o encontro desse óvulo alterado com o espermatozoide. Aí, ó, algo que eu quero deixar bem claro, tá? Isso não é uma alteração exclusiva da mulher. Pode acontecer no homem também. A diferença é que somos mais impactadas pelo tempo. Então, realmente, a incidência de erros nos óvulos, ela é maior, ela é superior do que nos homens, do que nos espermatozoides. Mas isso não diz de jeito nenhum que espermatozoides estão livres de erros. Inclusive, cada vez mais nós temos estudos mostrando que espermatozoides também são afetados ao longo do tempo. A diferença é que os homens, que me desculpem, mas os lazarentos, eles não param de produzir espermatozoide nunca, né? Então, eles continuam produzindo espermatozoide aí pela vida toda, se dá um ranço. E aí, essa produção, ela diminui com a andropausa, porque ela é 100% dependente, né, de produção de FSH e de testosterona. Ela só tem uma quedinha, mas ela não cessa. Então, ele continua produzindo espermatozoides durante toda a sua vida, né? Não só a vida reprodutiva. Então, aqui a gente tem uma outra estatística,
mostrando justamente esse ponto da idade materna avançada com o aumento, né, dos riscos para a síndrome de Down. Então, essa taxa, né, é de 1 para 1.000, quando essa mulher tem até 29 anos. Quando ela tem 30, essa taxa sobe, né, de 1 para 700, aos 35, 1 para 200, e aos 40 anos, uma gestação a cada 80 é diagnosticada com síndrome de Down, tá? Então, um bebezinho a cada 80 nascidos nasce com síndrome de Down na população de mulheres acima de 40 anos. Isso que eu disse para vocês, que a síndrome de Down, ela é o pico do nosso iceberg. E o que seria a base, então? A base seriam as síndromes raras, que geram nascimento, e as aneuploidias complexas, que a gente chama. Que são o quê, gente? São os abortamentos espontâneos. É quando essa mulher aborta. Porque aquela alteração cromossômica, ela é incompatível com a vida, tá? Então, o que é incompatível com a vida? É um embriãozinho que não gera nascimento, porque ele tem tantas alterações que cromossomicamente, geneticamente, ele não consegue fazer as expressões gênicas necessárias para formar todos os tecidos e gerar uma vida, tá? Então, muitas mulheres, 1 a cada 3 após os 40 anos, sofre abortamento espontâneo, tá? Então, 1 a cada 3 gestações que essa mulher acima de 40 anos tenha é um abortamento. E isso também é um número muito alto, né? Uma incidência muito alta. Muitas vezes esses abortamentos espontâneos sequer são percebidos pela mulher, tá? Então, ela perde porque ela não está acompanhando o beta-HCG e nem sabe que perdeu, né? Porque muitas vezes ela só vai perceber que está atrasada com 1 mês e meio a 2 meses de gestação. E muitas vezes essas perdas, elas acontecem antes, tá? Então, é bem triste essa estatística que a gente tem. E aí, como é então, professora, que você entra nisso, né? O que você faz para ajudar essa mulherada que quer ter filho após os 35 anos, que foi a idade que eu dei para vocês como limite para o início, né, da queda da reserva e a queda da qualidade da reserva ovariana. A preservação da fertilidade, hoje tão falada, né, devido a algumas famosas terem feito esse procedimento. Então, aqui eu trago a Paola Oliveira, que é uma atriz, né, da Globo, que congelou seus óvulos, segundo ela, após alguns quadros de estresse. Mas não foi, né, filha? Porque você está ficando velha. Então, aí você congelou seu óvulo. Então, ela fez o congelamento de óvulos numa clínica de reprodução assistida para justamente estacionar a idade deles. Então, a preservação da fertilidade, que a gente chama, que é o congelamento dos óvulos na idade atual da mulher, ela possibilita ela gestar aos 40, porém com um óvulo de 30, 29, né? Com a idade que ela congelou. Então, eu tenho 28 anos, eu quero congelar o meu óvulo hoje. Se eu engravidar com 40, o meu óvulo vai me ofertar as chances de uma mulher de 28 anos e não de 40. Tá? Então, isso é muito bom. Isso é o que a gente consegue oferecer para a mulher que deseja engravidar futuramente. A gente para esse relógio, ó. Eu falo para ele, você, biológico, vai parar de rodar. E agora eu vou ficar só com o relógio cronológico rodando. Porque os meus óvulos estão congelados. Eles estão paradinhos aqui, esperando o meu momento social, o meu momento cronológico de ser mãe. Alguém quer fazer alguma pergunta, por enquanto? Michele, você levantou a mãozinha? Quer falar alguma coisa? Teve alguém que perguntou ali, Jana, a alimentação pode frear esses acontecimentos? Jana, frear não pode, ela pode melhorar. A gente sabe que somos exatamente o que comemos, né? Isso aí para todo o desempenho físico, mental e emocional da gente. Os alimentos ele têm um poder muito grande de estimular alguns centros nervosos, né, do nosso corpo e melhorar ou piorar a nossa qualidade de vida. Mas alimento nenhum é capaz de frear
esse processo, tá? Então, a gente pode melhorar. A gente sabe que o fumo é prejudicial, o álcool é prejudicial, drogas são prejudiciais, a gente sabe que vida sedentária é prejudicial, né? Mas isso é um conjunto multifatorial que acaba interferindo nesse processo. Eu tenho uma pergunta. Qual é a idade máxima, se é que existe, né, para você fazer o congelamento dos óvulos? A gente nunca fala numa idade máxima. Então, a idade é a idade que a mulher tem naquele momento e é o que ela tem para fazer. Até porque um óvulo de 37, ele tem mais chances do que um de 40. Então, para ela, né, é vantajoso ainda de alguma forma. Mas a gente fala, se você tem tempo de se planejar, planeje congelar antes dos 35, que é a idade onde a gente vê essa queda acentuada da reserva e a queda acentuada da qualidade da reserva, que é o principal. Um examezinho para poder medir essa qualidade é o antimileriano na mulher. Então, o antimileriano, ele consegue dosar tanto a qualidade dos óvulos quanto a quantidade. Quanto maior o teu antimileriano, melhor. Quanto menor, significa que a tua reserva está caindo, né? Ela não está tão boa assim. A Caroline perguntou, quanto custa em média para fazer o congelamento? Eita, é caro, Caroline. Então, a gente ainda não tem esse processo acessível para todo mundo, sabe? Tem cada vez se tornado mais acessível, mais barato, devido ao volume. Então, tudo que a gente tem um volume grande de procura, a gente pode, né? A gente tem a possibilidade de ir barateando o custo, porque ou você ganha no valor único, ou você ganha na quantidade. Então, isso aí é comércio. A gente, uma hora, vai conseguir tornar esse processo mais acessível à maior parte da população. Mas hoje, a técnica custa cerca de 10 mil reais. Tá? Então, ela vai variar de 7 a 10 mil reais somente a técnica. Fora isso, você precisa induzir o teu ovário a produzir todos aqueles 25 óvulos que ele iria absorver, que eu falei que eles sofrem atrofia, lembra? Então, você precisa dar o start para todos eles se desenvolverem, para que você tenha um número maior de óvulos do que um só. Então, a ideia é não ter, Carol, você não pode ter um só, você tem que ter vários, né, para aumentar a tua chance. Então, a gente dá hormônio para essa paciente, então a gente estimula ela com FSH, a gente estimula com LH, para que aqueles óvulos todos queriam regredir e apenas um ganhar dominância, opa, cortamos dominância, todos eles crescem. E aí, quando todos eles crescem, a gente pode utilizar todos aqueles óvulos, porque todos eles vão iniciar a sua segunda meiose e vão ficar esperando ali o espermatozoide, né, para completar essa segunda meiose e se tornar uma vida viável, tá? Mas o que você vai gastar com todo o processo gira em torno de 15 mil reais, tá? Contando com a medicação que você tem que tomar, a técnica, mais o acompanhamento que você tem que fazer. Os exames, né? A cada 2 dias fazer exame sorológico para poder acompanhar o desenvolvimento dos teus ovários. A Nicole perguntou, existe um risco de um óvulo fértil ou saudável perder a fertilidade no período de congelamento? Por quanto tempo pode ser congelado? A gente não tem um tempo limite para congelamento, tá? Então, a gente sabe que o óvulo que ficou congelado por mais tempo, que gerou um bebê, gira em torno de 10 a 12 anos. Mas existem outras células que ficaram congeladas já por mais tempo, gerando bebê nascido viável. Então, não tem um tempo limite, a gente não pode afirmar isso. Sobre erros, né, que podem acontecer nesse óvulo, se ele pode perder a fertilidade. Então, a gente não costuma falar fertilidade. O que ele pode perder são as características fisiológicas necessárias para gerar uma vida. Ele pode degenerar. Isso pode acontecer. Erros no fuso meiótico dele, porque ele ainda vai completar a segunda meiose, não esqueçam. Ele tem que esperar o espermatozoide. A gente também não consegue identificar ainda. Então, os estudos ainda não conseguem mostrar se esse congelamento ele oferece danos ao fuso. Todos os estudos que existem até hoje dizem que não oferece. Então, é super seguro. A questão é que o óvulo, ele é a maior célula do corpo humano, né? Ele é bem grande. E aí, um óvulo grande desse, quando ele faz as trocas para criopreservação,
ele pode acabar sofrendo danos e sofrendo degeneração, tá? Isso faz parte da técnica. Então, a gente espera recuperar cerca de 80% a 90% dos óvulos que você congelou, sendo que essa taxa, ela decresce conforme tua idade aumenta. Então, esse valor de 80% a 90% de recuperação dos óvulos no descongelamento, ele é para uma mulher até 35 anos. Opa, passou dos 35, essa taxa vai caindo, tá? Então, porque está intimamente ligado com a qualidade do óvulo, né? O quão organizado o citoesqueleto dele está ali dentro para dizer, eu recebo bem o crioprotetor ou eu não recebo bem o crioprotetor, que é a solução que vai viabilizar o congelamento por vários anos aí dentro do nitrogênio líquido. Estão surgindo mais dúvidas, né? Como se dá a separação de óvulos bons? A Vanessa Rocha perguntou. Separação de óvulos bons? Vanessa, não tem óvulo bom e óvulo ruim. A gente tem, o que a gente consegue ver morfologicamente são óvulos maduros e imaturos. Aí vamos resgatar aquele conhecimento lá da Biocell, que é, o que é um óvulo maduro, né? É um óvulo que apresenta o primeiro corpúsculo polar, que é o óvulo que tem lá os seus 23 cromossomos, né? Dos 46 que o óvulo teria quando ele estava no estágio de primordial e primário, instruídos em forma de corpúsculo polar. Então, assim eu sei, opa, esse está apto para receber espermatozoide, e o óvulo que não apresenta segundo corpúsculo polar, primeiro corpúsculo polar, não está apto. Tá? Então, ele tem que ter o primeiro corpúsculo polar lá presente. Teve, seleciona, não teve, descarta. Não sei se você quer continuar, Raíssa, porque eu tem mais algumas perguntas aqui que o pessoal tá motivado. Daí a gente pode fazer como você achar melhor, porque Vamos dar continuidade e aí no final a gente vai respondendo. Tá, joia. Só para falar que daí a próxima pergunta é da Franciele, só para a gente não se perder aqui, né? Tá, joia. Então, tá, joia. Vamos lá. Então, aqui agora vocês vão ver como que acontece esse processo de congelamento, né? Então, professora, como é que você faz isso acontecer? Então, vamos lá para a gente dar uma olhadinha em como é que isso acontece. Então, o congelamento é feito através de uma técnica chamada vitrificação, tá? A vitrificação é literalmente você levar a célula a um estado vítreo. Então, você tira toda uma troca osmótica, onde você tira toda a água de dentro dela e você substitui essa água intracelular, que a gente sabe que as nossas, 55% a 60% da água do nosso corpo está dentro da célula. Então, a gente vai tirar essa água intracelular e vai substituir pelo crioprotetor, pela solução crioprotetora, tá? Então, aqui, como eu falei para vocês, a indicação é congelar até os 35 anos, não tem um limite, e a nossa finalidade com a técnica é estacionar o processo de congelamento. Então, como é que é feito esse congelamento? Eu pego o óvulo e eu submeto ele a uma solução hiperconcentrada, né? Então, uma solução hipertônica de crioprotetor. Depois que esse óvulo faz a troca, tem um protocolo, tá? Tem um tempo limite. Não é a minha intenção aqui passar um curso prático sobre essa questão, né? Isso aí a gente pode, quem sabe, futuramente ver. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês como que o óvulo é congelado, tá? Então, depois que ele passa pela troca osmótica, ele é colocado, né, em uma paleta de congelamento. Então, vocês vão ver aqui nesse vídeo como que o embriologista tem que ter a habilidade para conseguir colocar o óvulo numa paleta e retirar todo o líquido para ficar só a célula nessa paleta. Então, é bastante habilidade, peço que vocês prestem atenção no videozinho aqui da nossa direita. Essa daqui é a paleta. Essa pipetinha que está aqui é a pipetinha que está com o óvulo, tá? E aí, esse óvulo, com o líquido, ele vai sendo sugado para ficar somente o óvulo na paleta. Então, vou sugando o meio. Essa sombra que está aqui, ó, é o óvulozinho com um pouquinho de meio junto. E aí, é isso aqui que a gente vai deixar para fazer o congelamento. Imediatamente, eu vou submeter essa paleta no nitrogênio líquido. Eu quero chamar a bunda cagada. E assim, esse óvulo vai estar no estado vítreo.
Eu vou passar o videozinho mais uma vez para vocês conseguirem visualizar. Aqui está a nossa palheta. Aqui está a pipeta, né, que está segurando o óvulo. Eu vou soltando esse óvulo com um pouquinho de meio, porque ele está naquele meio crioprotetor. E eu preciso sugar todo o meio que fica nessa palheta. Eu tenho que deixar só o óvulo. Aqui fica a sombrinha só do óvulo. E aí eu imediatamente submeto esse óvulo ao nitrogênio líquido para proporcionar o estado vítreo de vitrificação da célula. É incrível, né? Mas eu sou muito suspeita para falar sobre isso, porque eu sou apaixonada. Mas é incrível. E aí vem uma dúvida, né? Que é a que eu estaria me perguntando agora. Tá, mas e a mulher que já passou, né, dos 35 anos, ou que já quer, eu quero ter filho agora e já estou com problemas? O que que acontece? O que que a gente faz? E quando não dá tempo de congelar esses óvulos, né? Quando a gente não tem a informação, ou por algum motivo a gente não conseguiu fazer essa preservação. Entram as técnicas de reprodução assistida, tá? Entra o agente fazer o bebê de proveta, como a mídia, né, fala por aí. Então, nós temos, pessoal, hoje, duas técnicas que podem oferecer, né, a essa mulher com idade avançada. Temos outras técnicas, mas as técnicas que podem oferecer à mulher com idade avançada a possibilidade de uma gestação são a fertilização in vitro clássica e a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é a ICSI. Então, na FIV clássica, a gente tem a retirada dos óvulos, né, da mulher, então a gente estimula lá o ovário dela, a gente faz com que ela produza mais de um óvulo por mês para a gente poder conseguir retirar esses óvulos. O companheiro dela, né, ou o espermatozoide doador, ele vai ser misturado com o óvulo in vitro, então a gente coloca numa plaquinha de Petri, os dois juntinhos lá, e a gente deixa eles namorando. Aqui eu espero que, dentro do laboratório, numa placa de Petri, o espermatozoide seja capaz de fertilizar esse óvulo, tá? E eu não me meto muito nisso. Eu deixo eles lá conversando e falo, fertiliza, né? Te vira. Então, eu vou disparar aqui um videozinho que exemplifica o que acontece na fertilização in vitro clássica, tá? Então, vamos lá. Meu videozinho da esquerda. Eu quero que vocês prestem atenção nessa partezinha aqui de baixo, a inferior. Aqui eu tenho um espermatozoide, ó. Ele está atravessando a zona pelúcida. Ele agora conseguiu entrar no citoplasma do óvulo. Isso tudo eu consigo ver in vitro, tá, pessoal? Aqui eu tenho o surgimento do segundo corpúsculo polar, indicando que entrou espermatozoide. Aparecimento dos dois pronúcleos, indicando que houve singamia dos núcleos. E agora eu tenho a primeira divisão mitótica, que é aquela divisão onde a gente tem as divisões binárias, né, acontecendo. E aí aqui o meu embriãozinho se desenvolvendo, tá? Vou colocar o videozinho de novo para vocês assistirem. Espermatozoide atravessa a zona pelúcida, consegue penetrar no citoplasma do óvulo, ocorre fusão das membranas, surgimento do segundo corpúsculo polar, aparecimento dos dois pronúcleos, núcleo materno, núcleo paterno, e aí a gente tem a primeira divisão mitótica, formando uma vida, né? Formando o que a gente conhece aí como embrião. Bem linda essa imagem. Essa é a fertilização in vitro clássica, tá? Então, na fertilização in vitro clássica, eu tenho o procedimento acontecendo dentro do laboratório, mas o espermatozoide ele precisa ser capaz de fecundar o óvulo. Quando eu faço congelamento, a membrana do óvulo ela endurece com mais facilidade. Então, a técnica mais indicada para fazer após congelamento de óvulos é a técnica de injeção intracitoplasmática do espermatozoide, porque eu literalmente vou romper a membrana do óvulo com a minha capacidade técnica, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Essa agulha que nós estamos vendo, é claro que isso aqui é uma imagem microscópica, tá? Então a gente está vendo isso aqui no microscópio. Essa agulha, ela está procurando um espermatozoide para catar ele, né? E colocar ele dentro do óvulo.
Então, ela começou aqui a estimular esse espermatozoide para imobilizar ele, porque ele se mexendo ficaria muito difícil colocar ele na agulha, e tem algumas questões fisiológicas também que necessitam, né, desse estímulo no espermatozoide. Aqui eu tenho, pessoal, ó, uma outra agulha, agora sem bisel, né, uma agulha que não é pontuda, ela é boleadinha, que vai segurar o meu óvulo. Olha aqui, ó, a pergunta que fizeram para a gente, né, professora Roxane, perguntando como é que a gente sabe se o óvulo é bom ou não. Aqui eu tenho a presença do primeiro corpúsculo polar, indicando que tem 23 cromossomos aqui, ou eu espero que tenha, tá? Então, 23 cromossomos foram instruídos em forma de corpúsculo polar, e esse óvulo está dizendo para mim, eu estou apto a receber o espermatozoide. Então, eu estou segurando esse óvulo com a minha agulha, que eu chamo de agulha de Holding, e com a minha agulha de ICSI, que é a agulha que vai injetar o espermatozoide dentro do óvulo, eu estou segurando o espermatozoide. Vejam que procedimento lindo que é a ICSI. Opa! A minha agulha se aproxima do meu óvulo, eu coloco no foco onde eu enxergo o que está acontecendo. O meu espermatozoide, eu vou colocar ele bem na pontinha da agulha e eu vou entrar no óvulo agora. Entrei no óvulo, eu vou romper a membrana desse óvulo e vou devolver o espermatozoide para dentro dele, né? Vou colocar esse espermatozoide ali dentro. Vou sair com a agulha e agora eu espero que esse espermatozoide ele seja capaz de se fundir com a membrana do meu óvulo. Vou colocar o videozinho mais uma vez aqui nesse passo, né, da fertilização, para vocês verem. Vou colocar o meu espermatozoide bem na pontinha da agulha e vou penetrar o meu óvulo. Quando eu entro, eu rompo a membrana desse óvulo, sugando um pouquinho do citoplasma e devolvo o citoplasma sugado com o espermatozoide para dentro desse óvulo. E assim, né, a gente espera que no outro dia a gente tenha um zigoto formado, tá? Então, essas são as duas técnicas de alta complexidade, são as duas técnicas que são viáveis a partir de um congelamento de óvulo, tá? E é o que a gente mais faz dentro do laboratório. Eu, particularmente, faço 98% dos meus procedimentos em ICSI e não FIV. E aí tá, depois que isso acontece, como é que esse embrião se desenvolve in vitro? Hoje tem uma tecnologia chamada de time-lapse. Esse time-lapse é uma câmera dentro da incubadora que vai gerar esse embrião, né, que vai possibilitar o desenvolvimento desse embrião in vitro, e a gente consegue acompanhar o que está acontecendo ali dentro, tá? Então, esse vídeo aqui, é claro, ele está editado, ele está bem rápido, esse desenvolvimento completo aqui, como vocês vão ver, ele dura 7 dias e a gente vai ver aqui em menos de 1 minuto, tá? Acontecendo. Então, esse daqui é o desenvolvimento embrionário in vitro, ou seja, é o nosso óvulo sendo penetrado pelo espermatozoide, completando sua segunda meiose e partindo para suas divisões mitóticas. Vamos ver. Surgiram os 2 pronúcleos, desapareceram, primeira divisão mitótica, segunda, e assim ele vai o seu desenvolvimento. Formamos uma mórula e agora vamos abrir cavidade para formar um blastocisto. E aí temos um blastocisto lindo, ó, lindo sendo formado. O blastocisto, ele tem o processo de diferenciação celular acontecendo, né? Então, aqui nesse meio, eu estou vendo as células da massa interna celular, que são as células responsáveis por formar o bebê, né? Por formar o feto. E tudo que está em volta vai formar placenta e anexos embrionários. Ok? E aí, esses embriões que são desenvolvidos, né? Eu já sempre trago
um slide falando sobre o destino desses embriões, porque acaba sendo uma dúvida, né, da maioria, que é para onde que esses embriões vão? Então, os embriões são selecionados para ir para o útero. Os viáveis, né, aqueles que estão morfologicamente viáveis, eles serão criopreservados obrigatoriamente, e aqueles que estão morfologicamente ou geneticamente inviáveis serão descartados. Aqui é um exemplinho de como acontece essa transferência dos embriões para dentro do útero da mulher. Então, a gente acopla um catéter, né, a uma seringa e a gente suga esses embriões no catéter e depois o médico vai introduzir esse catéter, né, carregado com os embriõezinhos que nós carregamos dentro do laboratório, dentro do útero, tá? E a gente espera que ele grude ali dentro, né, que ele gere uma gestação. E aí fica a pergunta, a caminhada é fácil? A gente consegue oferecer gestação para todo mundo? Não, pessoal. Então, aqui eu trago mais um gráficozinho da Procriar, mostrando, né, as chances de uma gestação por fertilização in vitro. Essa chance por fertilização in vitro, ou ICSI, tá? Que está englobado as duas técnicas, quando essa mulher está acima de 45 anos, ela é inferior a 1%. Então, quando essa mulher está acima dos 45, a chance dela, tanto de engravidar por vias naturais, quanto de engravidar pela fertilização, ela se assemelha, tá? Então, a gente consegue aumentar muito essa chance na mulher até os 42 anos. Quando ela passa disso, ó, a gente não consegue interferir tanto assim nesse processo, tá? Então, ainda assim, mulheres com idade avançada que procuram um tratamento de reprodução, elas não têm a 100% de certeza de que a gente vai conseguir ajudar. Aonde que essa chance aumenta? No processo que a gente conhece como ovo-doação. E aí é onde a maioria das mulheres, né, consegue a chance de gestação conosco, tá? O que é a ovo-doação? É quando aquela mulher ou não produz mais óvulos, ou a qualidade dos óvulos que ela produz é muito baixa. E aí ela teria que ir tentando, com uma chance inferior a 1% de dar certo. E tentar significa um desgaste físico, emocional e, financeiro, tá? Uma fertilização in vitro, ela custa cerca de R$20 mil a técnica, mais a medicação, mais os congelamentos, mais a análise genética dos embriões. Então, esse processo, ele pode ser muito custoso e doloroso. Quando essa mulher faz uma ovodoação, ela recebe o óvulo de uma mulher de até 34 anos. Então, ela aumenta as chances dela para, né, igualar com uma mulher de até 34 anos, que gira em torno de 50% a 60%. Então, ela se iguala. É como se ela tivesse congelado os óvulos lá atrás, com a diferença de que o material genético, é claro, não será dela, né? Será o material genético doado. Aqui eu tenho uma taxa de euploidia, tá? Que devido ao nosso tempo, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas é quantos óvulos a mulher, dentro de um tratamento de reprodução assistida, precisa ter para ter pelo menos um embrião normal. Então, a mulher de aproximadamente 42 a 43 anos, ela precisa ter pelo menos 18 óvulos. Isso significa, galera, fazer pelo menos 4 a 5 ciclos de fertilização in vitro. Significa ela gastar 4 a 5 vezes 20, 25 mil reais. Isso dá de 100 a 200 mil reais em tratamento, é muito caro. Então, mulheres que querem gestar acima dos 35, preservem seus óvulos, né? E a dica para as que estão nessa faixa etária e querem engravidar é aceitem a ovodoação. Uma outra dúvida que sempre gera é: existe a possibilidade de selecionar os embriões para essa mulher que ultrapassa da sua idade biológica, né, ótima para ter um bebê? E a resposta é sim, a gente consegue fazer, tá? Através da técnica chamada biópsia embrionária. O que é a biópsia embrionária? É quando nós, embriologistas, retiramos parte das células do embrião sem danificar ele,
sem prejudicar seu desenvolvimento, e mandamos essas células para análise genética, tá? Então, a gente manda essas células lá para o laboratório de genética avaliar. E o embriãozinho que fica, o que a gente faz? A gente congela ele, tá? Então, a gente deixa ele também estacionado. Com a mesma técnica que vocês viram lá para o óvulo, a gente congela o embrião. Eu vou soltar aqui o vídeo. Mais uma vez, eu tenho a mesma pipeta que segurou o óvulo lá no nosso vídeo da Ix, né? Segurando o embrião. E eu vou retirar essas células aqui. Avaliem esse vídeo. Como é lindo esse processo. Então, eu me aproximo com uma pipeta, com uma agulha, né, de biópsia, e eu vou sugando essas células para soltar elas do meu embriãozinho. Eu solto essa. E aí, aqui eu tenho o embrião que ficou e as células que foram biopsiadas. Essas células, pessoal, que foram biopsiadas, elas serão essas aqui, ó. Essas aqui são as células, tá? Elas serão enviadas para o laboratório de genética. E esse daqui, ó, é o embrião, tá? O que vai acontecer com esse embrião? Eu vou congelar ele. E ele vai ficar quietinho, estacionado, esperando o resultado da análise genética. O embrião é geneticamente normal, eu posso transferir ele para o útero da mãe, gerando uma chance de 60%, né, por cento de chances de dar certo. E se esse embrião for geneticamente alterado, eu vou descartar esse embrião, tá? Eu vou colocar o videozinho para rodar mais uma vez, para que vocês consigam visualizar. Vou só apagar aqui os meus rabiscos, né? Porque eu sou professora que gosta de quadro, eu rabisco bastante. Espera aí só um pouquinho. Vou soltar o videozinho de novo. Sugo as células, vou ficar com embriões e células. Perguntinha, né? Eu causo danos a esse embrião fazendo essa retirada? Se for tecnicamente impecável como esse vídeo, não, tá? Não, por quê? Porque eu estou retirando células que vão formar placenta. Então, eu estou retirando um espelho do que vai ser o meu embrião. Eu não estou retirando nenhuma parte do feto, tá? Eu estou retirando partes que vão formar placenta. Então, eu não causo danos para esse embriãozinho. Então, aqui a gente tem o passo a passo para essa análise. Eu tenho uma imagem aqui, ó, dessas células sendo retiradas. Depois, como elas ficam, como vocês viram ali no vídeo, o embrião e depois as células. Todas são imagens, né, minhas. Aqui o embriãozinho vai ser congelado em nitrogênio líquido e as células serão enviadas para o laboratório de genética, tá? E aí aqui eu trago algumas considerações finais para vocês, né, como uma consolidação da nossa aula, que fala que após os 35 anos, existe inevitavelmente a queda da quantidade e da qualidade dos óvulos. A preservação da fertilidade é indicada para todas as mulheres que desejam engravidar após os 35 anos, tá? Técnicas de reprodução humana assistida podem auxiliar o sonho da gestação, porém não podem garantir que esse sonho vai acontecer. A análise genética dos embriões, ela é indicada para todas as mulheres com idade materna avançada, então com a finalidade de selecionar os embriões e aumentar a chance de gestação por transferência ocorrida, tá? E aí o que a gente luta para que aconteça é sempre isso aqui, ó. 2 embriõezinhos transferidos e um bebezinho lindo vindo visitar a gente dentro do laboratório, tá bom? Então, aqui está o meu contato, meu Instagram é l.alvesraissa. Se alguém quiser tirar alguma dúvida fora do processo, né, do período da palestra, se alguém quiser me perguntar, né, sobre as pós-graduações, ou ficou com alguma dúvida aqui que não dê tempo de tirar eventualmente, podem me procurar lá, que sempre que dá eu respondo, né? Eu não prometo responder sempre, porque a vida da gente também é uma loucura, mas sempre que dá, eu estou sempre à disposição. E muito obrigada, Roxane, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de falar sobre um tema tão querido e tão importante. Eu acho que para a população geral, não é só para aluno da saúde, né? Todas as mulheres tinham que ter essas informações de que elas podem, né? As que financeiramente podem arcar com isso, elas podem se programar, sim,
para serem mães com mais segurança e até mesmo para desmistificar um pouquinho isso que acontece dentro do laboratório, né? Que acham que é algo de outro mundo, e não é. É algo que está aí à disposição de quase todos. Nossa, muito bem. Eu estou arrepiada aqui, maravilhosa palestra. Inclusive, eu estou vendo aqui o chat. Nossa, tá, como se diz, bombando de elogios, Raíssa. Nossa, acho que você, se puder, também pode acompanhar ali, né? Tá Deixa eu maravilhoso. abrir. O pessoal gostou bastante. Eu acho que nesse momento, né, que os alunos, a maioria ainda está no comecinho do curso, uma palestra como essa traz motivação, né? Começa a dar pequenas degustações para os alunos do que vem por aí em termos de formação e quem sabe até, né, um direcionamento para a vida profissional. No caso, aqui nós estamos falando especificamente do biomédico, mas, obviamente, outras profissões também estão envolvidas nessa questão, né, de reprodução assistida. Mas eu acho que é tão valioso que, realmente, todas os elogios aqui são bem pertinentes, até diria, né? Quem é que pode se especializar em reprodução assistida? Então, biólogo, biomédico, veterinário e farmacêutico. Então, são as profissões, né, que podem fazer uma graduação, que podem fazer uma especialização futura em reprodução assistida laboratorial. Ótimo, isso é muito bom. Muito legal mesmo, né? E eu não sei, agora nós estamos assim, né? Claro, a gente já encerrou o nosso tempo de palestra, porém, nós temos uma outra palestra agora às 20 acontecendo, e até algumas pessoas, acho que já, alguns alunos, enfim, acho que vão migrar para essa outra palestra. Será que eu vi ali pelas perguntas que a gente parou, ali no momento que a gente parou, que algumas respostas você já deu ao longo da tua explicação. Então, eu acredito até que algumas já estejam sanadas, né? Eu acredito que, até alguém está perguntando ali, podemos migrar já para a próxima palestra? Eu acredito que sim, né? Alguém teria mais alguma dúvida? Querem perguntar? Alguém que queira levantar? Alguém que queira abrir o chat para a gente poder fazer um encerramentozinho só, né? Aqui até, na verdade, deixa eu ver aqui rapidamente, a Franciele, acho que eu parei nela. Foi. Só quero ver se eu encontro ela novamente aqui. Ela perguntou assim, se a reprodução assistida é indicada para qualquer mulher ou se há alguma restrição. Eu até acho que em algum momento, não sei se você respondeu, mas se quiser complementar, né? Qualquer mulher, qualquer homem, qualquer opção sexual. Então, se você é homossexual, você aqui no Brasil tem o direito ao tratamento, o médico deve te atender. Se você é heterossexual, o médico deve te atender. Se você é monogâmico, bigâmico, trigâmico, o médico deve te atender, desde que tudo esteja dentro da legislação. Então, é acessível a todos. A Elizabeth levantou a mãozinha, pode falar, Elizabeth. Professora, nós vamos ter como acessar esse material? Você vai disponibilizar para nós esses slides? A aula está gravada, então eu vou disponibilizar para vocês a gravação. Okay. Ela está disponível, tá? E aí, pela gravação, tem acesso ao slide. Aí a Giovana também perguntou algo sobre como funciona a questão do congelamento, mas você respondeu na sua explanação, né? Que mais aqui? Também você mencionou sobre a questão da seleção do espermatozoide, né? Existe esse processo também diante dessa possibilidade de fertilização in vitro, né? O espermatozoide também passa por uma seleção, não? Passa sim. Dentro do ejaculado, a gente seleciona os melhores espermatozoides através de algumas técnicas de processamento seminal. Então, a gente processa aquele sêmen, centrifuga, né? Escolhe os melhores, e aí que a gente injeta os melhores, né? Morfologicamente normais, com a motilidade normal, dentro do óvulo da mulher. Uhum.
Ótimo. E a Daiane perguntou exatamente um dos teus últimos comentários, né, sobre justamente a biópsia do embrião, se perde qualidade, né? Então foi bem, como se diz, exatamente aquilo que você mesma fez a pergunta, né, Raíssa? E aí a aluna acabou fazendo também, está respondida. Algumas também perguntaram, eu ia perguntar isso também, né? Legal. Se bebês que passaram pela biópsia genética, vamos falar assim, né? Diminui a chance de implantação ou não tem muita relação? Pelo contrário, né, a gente aumenta porque a gente está selecionando ele. Então, eu Ah, estou sim. dizendo que aquele dali ele tem maiores chances de implantação devido ao número cromossômico ser normal. Certo. Agora 1000 parabéns aqui, palestra maravilhosa, adoraram. Alguém até comentou, quase que troquei a fisioterapia pela biomedicina depois da palestra. Então, o pessoal gostou bastante. Então, te parabenizando bastante, Raíssa. Legal, muito obrigada, eu agradeço bastante. E eu também gostei muito da palestra. Em alguns momentos eu me arrepiei aqui, né? Então, mais uma vez, obrigada, Raíssa. Vamos nos falando, né? Tivemos um primeiro contato no início do ano e fiquei com você na minha cabeça e a sua profissão e a sua atividade. Eu acho que tem muito mesmo a acrescentar. E é isso aí, né? É uma realidade bastante, eu diria, já vivida aí, né, pelas pessoas, e é gratificante mesmo, né? Essa última foto aqui, ela é bem reveladora, né? Ela diz tudo, como se diz. Eu gosto muito também porque foi a primeira visita que eu recebi, então eu sempre coloco ela, porque daí ela me lembra lá do começo, né, de que aquele arrepio que dá quando você vê é realmente emocionante, você vê que você conseguiu ajudar o sonho de alguém a ser consolidado, a acontecer, é muito gratificante mesmo, a palavra é essa, é gratidão por tudo que a gente faz, muito legal. Muito, muito bem. Então, novamente, parabéns, muito obrigada pela tua participação aqui conosco. Nós vamos preparar um certificado aí para você. Obrigada. E em breve a gente envia esse certificado para você. Então, uma boa noite a todos. Raíssa, muito obrigada mais uma vez e uma boa noite. Eu agradeço, Roxane. Um beijo para todos. Muito obrigada pela presença, pela participação e uma boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.